O título da nossa mensagem, irmãos, está em Efésios capítulo 4, do 17 ao 32, que são condições para uma igreja fiel. Esse é o título da mensagem, condições para uma igreja fiel. Nós vamos iniciar a partir do versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele, antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, este texto é uma carta de Paulo aos irmãos de Éfeso. Este capítulo 4, ele se subdivide em alguns pontos, em 3 pontos, e a primeira parte dele, do versículo 1, fala da unidade da fé. Depois ele fala do ministério, do serviço de cada um. E interessante que a igreja de Éfeso, ela tinha algumas características que eram comuns a ela. E a igreja de Éfeso, ela era conhecida primeiramente pelo amor. Se os irmãos abrirem a Bíblia em Apocalipse capítulo 2, irmãos verão carta à igreja em Éfeso, e os irmãos verão as qualidades que possuíam aquela igreja. Ela era uma igreja reconhecida pelo amor, ela era reconhecida pelas boas obras, ela era uma igreja reconhecida porque nela ocorriam sinais e milagres. A igreja de Éfeso ela era reconhecida porque ela era envolvida com a obra de Deus. Ela era perseverante. A igreja era uma igreja que possuía muitas virtudes. Ela era uma igreja fiel na doutrina. A
A igreja de Éfeso ela era intolerante com as heresias. Ela não tolerava heresias. Ela não tolerava imoralidades. Era uma igreja totalmente envolvida com a obra de Deus. Lá em Apocalipse fala assim: conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo. Era uma igreja perseverante na tribulação. As lutas vinham e eles perseveravam. Mas interessante, irmãos, que a partir do versículo 17, que eu compartilhei com vocês agora, fala que Paulo, o texto relata um Paulo, apóstolo, escrevendo uma carta, fazendo algumas advertências, exortando a igreja para algumas questões. E lendo este texto me chamou a atenção, porque eu pude observar algumas características de alguns membros, de alguns que faziam parte daquela igreja, que estavam destoando com tudo aquilo que eu acabei de falar, tida como adjetivos de uma igreja fiel a Deus. É interessante que Paulo, ele começa a fazer algumas advertências aos irmãos para que eles atentassem para algumas coisas. No versículo 18 de Efésios 4, diz o seguinte: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. Ele estava falando a um grupo de cristãos que viviam perto, mas que estavam distantes de Deus. Um grupo de pessoas que estavam com seus entendimentos obscurecidos, estavam alheios à vida de Deus. Pessoas que estavam vivendo uma ignorância espiritual. Eles não conseguiam entender. Os ímpios, eles não conhecem a Deus e por isso eles praticam imoralidades, eles pecam por prazer. Mas nós conhecemos a Deus. E o nosso comportamento, ele não pode ele não pode se assemelhar a um comportamento de um ímpio. Mas a dureza dos corações tem levado muitos cristãos a terem o seu entendimento obscurecido pela falta de temor. A falta de sensibilidade espiritual, a confusão espiritual que muitos estão vivendo, pode estar induzindo pessoas a viverem uma vida distante dos caminhos do Senhor. Irmãos, quando nós falamos de obscurecidos de entendimento, é aquela pessoa que ouve, não entende nada. Fala, a pessoa não entende. E eu pergunto, como pode uma igreja com tantas qualidades, com tantos requisitos assim, de uma igreja que qualificavam aquela igreja como sendo uma igreja que era reconhecida principalmente pelo amor, de repente aquela igreja se vê com problemas? A falta de entendimento estava levando os irmãos daquela igreja a viverem uma vida de dissolução, de impureza. Homens crentes, mas impuros. Pertos, mas distantes de Deus.
A prática do pecado ali no meio daqueles irmãos já não era mais um problema. A gravidade que eu estou falando, irmãos, é quando você já não se incomoda mais com o pecado. O pecado ele já não te incomoda mais. Aí você começa a agir como se você estivesse fazendo tudo certo, fazendo tudo errado, mas na sua concepção está tudo certo. Porque você está com a sua mente obscurecida de entendimento. Você não consegue entender mais. Aí você não consegue dividir o certo, separar o que é certo e o que é errado. Você não consegue assimilar. É tipo aquele aluno que já está com a mente cansada e o professor fala e ele não entende nada. Cristãos que ouvem, mas que não aprendem. No versículo 20, mas não foi assim que aprendemos com Cristo, ou foi? Foi isso que nós aprendemos com Cristo? Não. E Paulo advertiu os irmãos, mas foi isso que aprendeste com Cristo, ou não? Ou foi? O Senhor nos ensina que precisamos fugir do pecado. Será que de fato temos dado ouvido ao que tem sido nos ensinado, ou nós estamos nos deixando conduzir por aquilo que eles têm nos ensinado fora da presença do Senhor? Porque muitas vezes nós falamos e você não ouve, mas você acaba dando ouvido a outras pessoas lá fora que falam com você o oposto, e você acaba dando ouvido ao que está sendo falado para você lá fora, e você ignora o que você tem aprendido aqui. Pessoas que ouvem, mas que não aprendem. Você só conseguirá ter entendimento dessas coisas se procurar se esvaziar do velho homem. Você só conseguirá ser alguma coisa para Deus se você crucificar o seu velho homem. Porque se você não estiver disposto a abrir mão da sua vontade, se você não estiver disposto a abrir mão da sua vida comum, você não vai conseguir ser um cristão fiel a Deus. O diabo sempre tentará te enganar dizendo que você pode, que você deve, que não tem problema nenhum, que ninguém tem nada com a sua vida. Mas se você, irmãos, se você estiver disposto a ouvir o que eu estou falando e o que a palavra de Deus diz, ninguém, nem nada, o diabo não terá lugar sobre a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque você precisa entender que você é templo do Espírito Santo de Deus. Se você é templo do Espírito Santo de Deus, na sua vida não tem espaço para o diabo entrar e para o diabo fazer uma confusão na sua cabeça. Você precisa deixar o Espírito Santo de Deus conduzir. E aí você vai conseguir ouvir o que o Espírito está falando com você. Existe um outro grupo de irmãos que possuem características que são cristãos não renovados pelo novo nascimento. No versículo 23, a palavra diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. O processo de renovação do novo homem começa logo que ele confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O pecado, ele não terá domínio sobre a sua vida, porque sobre você, quem domina não é mais o velho homem, a velha natureza, mas a nova. Porque agora você passou a ser templo do Espírito Santo de Deus. Quando você aceitou Jesus, você passou a ser morada de Deus, casa de Deus. Isto aqui não é uma casa, isto não é um templo de Deus. Templo é você é morada de Deus, você é casa de Deus. Vós sois templo do Espírito Santo de Deus.
A sua mente, o seu entendimento precisa ser renovado. Não existe possibilidade de uma pessoa que tenha aceitado a Jesus ter a sua mente voltada para coisas do mundo. Porque você é nova criatura. Porque você é um nascido de novo. E aí sobre você repousa o Espírito Santo de Deus. Aí, irmãos, a mudança de vida de uma nova criatura, ela é automática, ela é inerente a todos que verdadeiramente aceitaram a Jesus. Se o seu comportamento, se você como cristão, se a sua conduta não condiz com o que a palavra, com o que a Bíblia te manda fazer, pode ser que você esteja se enganando como cristão. Porque se você é templo, se você é morada de Deus, se você é uma nova criatura, sobre você repousa o Espírito de Deus, mas se você está fazendo o oposto, se você está com a sua mente cauterizada, com o seu entendimento obscurecido, pode ser que você não tenha passado por um processo de conversão, de transformação genuína. Porque, irmãos, uma igreja com tantas qualificações como a de Éfeso, eu fiquei me perguntando como uma igreja com tantos reconhecimentos, com tantas qualificações, e Paulo advertia a igreja daquela forma, porque haviam pessoas ali que precisavam passar por um processo de transformação na sua vida. E por que eu estou falando isso? Porque, sabe, irmãos, eu vejo nós aqui, irmãos, ontem, quando eu estava vendo aquela mobilidade aqui, aqueles irmãos que chegaram aqui pela manhã e ficaram o dia inteiro aqui trabalhando, pessoas que foram embora 1h da manhã. Hoje tem um grupo de irmãos que ficaram ontem, tem um grupo de irmãos que estão ali atrás, trabalhando, preparando o almoço para quem terminar essa reunião, quiser almoçar ali. Os irmãos precisam prestigiar isso, porque são irmãos que estão se dedicando, estão ali. Sabe o que eles estão ganhando? Eles precisam ganhar o reconhecimento dos irmãos só, porque dinheiro ninguém ganha ali com isso. Mas são irmãos que estão abrindo mão de muitas coisas para poder servir. E aí eu entendi, irmãos, que isso é igreja, isso é corpo, isso é corpo. Por isso que nós precisamos amar os irmãos e viver em função dos irmãos, nos ajudar, ao invés de criticar. Não critique, não fale, porque uma certa ocasião Jesus ele estava diante de uma multidão querendo apedrejar uma prostituta, e um monte de pecador, um monte de sem vergonha, pecador ali, pegavam pedras para atirar naquela mulher, como se eles fossem perfeitos. E aí Jesus, que conhecia o coração de cada um, quem não tiver pecado, que atire o primeiro pedra. Nós gostamos muito de acusar os outros e de apontar o dedo para os outros, quando você mesmo que aponta e que acusa, às vezes está com a sua vida precisando de uma restauração, e você ainda consegue falar para o irmão do outro. Nós precisamos, você precisa, ao falar de um irmão, olhe para você mesmo, porque eu duvido que você não tenha pecado. Eu duvido que você não seja um pecador que todas as noites precisa se ajoelhar lá e pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Então eu não vejo em mim qualificações, qualidades que me façam apontar o erro do irmão, porque eu sei que o irmão pode errar naquela área, mas eu posso errar em outra. E o que
nós precisamos entender é que a igreja, que nós somos corpo. Nós somos um corpo, um único corpo, composto de vários membros. E Cristo é o cabeça desse corpo. Então, não existe possibilidade de um membro desse corpo estar sofrendo e o corpo não se incomodar com aquele membro. E você não vai chegar para o seu dedo e falar: eu gostaria de tirar esse dedo e jogar fora, porque esse dedo não presta. Muitas vezes nós nascemos com alguns defeitos de fábrica, né? Às vezes o dedinho, eu tenho um dedinho no pé, que meu filho fala: pai, que dedo feio. Aquele assim, torto assim, que vai para... a lateral dele encosta no chão. Eu poderia desejar, irmãos, em algum momento da minha vida, tirar aquele dedo e jogar fora porque ele tem um defeito? Não. Eu tenho que aceitar o dedinho do jeito que ele é. Porque se eu tirar aquele dedo ali, eu garanto que ele vai me fazer falta. Então nós precisamos aceitar o outro. Cristãos que dizem que são, mas não vivem o que dizem. O versículo 24 diz o seguinte: vos renoveis e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ser um cristão verdadeiro não implica em dizer que você é um novo homem, mas viver como vive um cristão verdadeiro. Os seus atos falam mais alto do que aquilo que você diz ser, não é verdade? Nós somos tendenciosos a nos gabar, né? Você faz alguma coisa boa, não, porque eu fui em tal lugar e eu fiz isso, assim. Há uma tendência natural de você contar, de você expor as suas qualidades, as coisas boas que você fez. Mas quando você comete um erro, alguma coisa, você tem uma tendência a se calar, porque você não quer passar para as pessoas a imagem de uma pessoa, né? De uma pessoa que erra, de uma pessoa que tenha limitações. Mas quando você faz algo bom, você quer falar para as pessoas. Então, na verdade, nós precisamos ser reconhecidos, não. Nós precisamos ser reconhecidos por aquilo que nós somos. De fato, as pessoas precisam ver na gente qualidades. Você não precisa falar para ninguém, anunciar para ninguém. Não se coloca roupa limpa em corpo sujo. Não é verdade? Você fica 3 dias sem tomar banho, 4 dias sem tomar banho, daqui a pouco, né? Fica 3 dias sem tomar banho. Aí você pega uma roupa limpinha que você lavou e fala: aqui, Edinho. O que vai acontecer? E da mesma forma, não se coloca roupa suja em corpo limpo. Se você é limpo, você tem que se limpar mais. Não é assim que a palavra de Deus diz? Nós fazemos parte do mesmo corpo, somos membros uns dos outros. E o texto aqui de Efésios fala sobre mentira. A mentira é um ato de egoísmo, irmãos. A mentira é uma forma de querer obter benefício próprio, de não ser honesto consigo mesmo e nem com os outros. Quando você mente, você está querendo obter algum benefício na sua mentira. É um ato egoísta, né? Eu vou mentir porque eu vou me dar bem. Um renascido não pode ter prazer nessa prática. Se você é um cristão renascido, você precisa assumir a condição de cristão renascido que você é. Lá em Atos 5, de 1 a 10, fala de Ananias e Safira, os irmãos conhecem. Aquele casal mentiu. A igreja vivia um momento maravilhoso, aquela igreja. E os irmãos vendiam seus bens, vendiam as suas propriedades, vendiam. E à medida que um tinha necessidade, eles iam lá e repartiam entre eles os seus bens. E aí aquele casal esperto tinha uma propriedade,
Ninguém era obrigado a vender o seu bem, ninguém era obrigado a vender a sua propriedade para poder dar para os outros. Mas era uma prática comum da igreja em se ajudar. E aí um dia eles decidiram vender, mas esconderam um pouquinho. Não, a gente fala que vendeu tanto isso aqui, a gente chega lá e a gente vai ficar bem para a igreja. E aí eles chegam para Pedro, né? Falando que haviam vendido aquela propriedade, portanto que eles iam oferecer aquela parte ali para poder. Mas como Pedro, na direção do Senhor ali usado, discerniu que aquilo ali era uma falsidade, que eles não haviam feito aquilo. E fala o texto que Ananias morreu. E no momento em que o corpo do marido estava saindo, chega a esposa, Safira, com a mesma história, e ela morre também. Mentira. Então é uma prática que precisa acabar no nosso meio. A gente precisa acabar com a mentira. Vamos tirar isso do nosso meio, irmãos. Cristãos não transformados. Existem pessoas que aceitaram a Jesus, mas não deixaram ter o seu caráter transformado por Ele. Versículo 26 fala assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Como pode uma pessoa renascida ter ódio? Nutrir ódio no seu coração? A palavra fala sobre raiz de amargura e nos ensina a não deixarmos o sol se pôr sobre a nossa ira. Isso pode ser que isso quer dizer que nós podemos até ficar irados, porque a palavra diz: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Então você pode ficar irado. Mas o que nós não podemos deixar é o diabo se aproveitar dessa condição e fazer ninho sobre a nossa cabeça, irmão. Porque o que acontece muitas vezes, nós somos levados a ter um momento de ira, mas nós precisamos pedir ao Senhor graça para que você não durma e acorde no outro dia com aquilo no seu coração. Você precisa se libertar disso, sabe por quê? Porque existem irmãos que nutrem no seu coração ódio, ira, raiva, rancor. E são pessoas escravizadas por esses sentimentos ruins, pessoas que não conseguem ter uma vida, pessoas que adoecem, porque guardam no seu coração, nutrem no seu coração algo que não pertence a ele. Nós cantamos um cântico aqui que fala sobre cura. Irmãos, o que cura é o amor de Deus. Existem pessoas que dizem que não vão com a cara do outro. Às vezes você nunca falou com o irmão, você nunca conversou com ele, você nunca fui com a cara daquele irmão. Fala assim: nunca fui com a cara, tem uma cara de antipático. E aí, um irmão maravilhoso, de repente uma pessoa tão amada, tão maravilhosa, porque você nunca conversou com ele, e ainda tem a cara de pau, às vezes, de falar o seguinte: ah, mas eu passei por ele e nem falou um oi comigo. De repente o irmão não te viu e não falou oi com você, e você viu, não falou nada com ele, ainda falou mal dele. Quem é pior nessa história? E ainda você tem coragem de falar para o outro: mas fulano passou do meu lado e nem me olhou. Você está incorrendo em alguns erros aí, porque o irmão pode não ter te visto, ou pode ter visto e estava com uma atenção para outra coisa, e você viu, atentou para aquela situação, porque você poderia ter falado com ele. Você não falou e você foi ao outro e ainda falou mal dele. Você errou um monte de vezes. E o culpado é o coitadinho do irmão, você não vai com a cara dele. Você acha que é antipático. Então, irmãos, nós precisamos tirar essas coisinhas do nosso meio. Precisamos acabar com isso. Em nome de Jesus.
Eu não quero mais me reunir ali. Quero. Cansei, agora eu vou procurar um lugar. Se para cada decepção, para cada probleminha que surgiu, eu procurar um lugar, eu vou rodar o estado inteiro. Só na Serafim Teresa a gente tem umas 40, né, irmã gente? Serafim Teresa saiu aí 40 e tantas igrejas. De repente a gente cada semana em uma, daqui a um ano a gente consegue descobrir qual é a melhor ainda. Então, irmãos, Deus tem nos colocado num lugar maravilhoso. Irmãos, isso aqui é maravilhoso demais. Eu me alegro com o grupo familiar. Não é, Ezequiel? Nós temos nos alegrado ali no grupo familiar. Nós temos compartilhado coisas tremendas no grupo familiar. Cristãos que não se desligaram do mundo. No versículo 27 fala assim: nem deis lugar ao diabo. Irmãos, esse versículo eu entendo o seguinte: são portas que nós abrimos para que o diabo entre. Não é coerente que uma pessoa renascida tenha um comportamento mundano, ou é? Se você abriu mão da vida que você vivia antes, se você se tornou uma nova criatura, né? Eu te pergunto, o que te levou à conversão? O que te levou a se converter? Eu penso, irmãos, que uma pessoa que se converte, por que ela foi levada ao ato de se converter? Porque ela não estava feliz com a vida que ela vivia. Se de repente você tinha uma vida que não estava te fazendo feliz, irmãos, eu me converti aos 18 anos de idade, e eu vivi uma vida em que não me trazia felicidade. A minha avó falava assim comigo: meu filho, você é o meu neto mais novo, você é o neto que mais preocupa a sua avó. E as oportunidades foram surgindo na minha vida, as oportunidades de droga, de tudo. E no momento crucial da minha vida, o Senhor vem e entra. No momento em que eu confessei a Jesus naquele retiro, lá em cima do brinco de ouro, que eu já falei para os irmãos, que eu cheguei naquele lugar, eu olhei para aquele ambiente, eu fiquei maravilhado com aquilo, eu fiquei assim, deslumbrado. E foram alguns dias ali, 3, 4 dias de retiro. No último dia, eu ali sentado, cansado, aquela sequência, porque era palavra de manhã, 2 de manhã, à tarde era o verso do Novo Altir, né? À noite mais 2 ministrações, né, Rosana? Não era isso? Era ministração o tempo todo. Na última eu dormi, não tentei não. Irmãos, eu dormi. Tinha um rapaz comigo lá que eu nunca esqueço dele, é parente da Rosana, o nome dele é Andrei. Interessante que Andrei estava nesse retiro. Eu dormi, irmão. O irmão Valtinho pregando, o irmão Valtinho estava cada grito. Eu dormi, encostei a cabeça na parede, o irmão Valtinho: agora você está aqui e quer aceitar Jesus no seu coração, levanta a sua mão. E eu dormi, não ouvi nada. Andrei foi na minha costela assim: Ricardo, cara, levanta a mão. Só que ele deu uma cotovelada na minha costela, eu levantei a mão. Quando eu abri, estava eu lá, mais 2, 3, ele levantou a mão. Eu falei: meu Deus, levantei minha mão, aceitei Jesus, e agora? Irmão, me deu um desespero. Eu entrei numa crise, eu falei: meu Deus, eu tinha uma barraquinha, e eu fui pra barraca, chorei. Eu não quero aceitar Jesus. Chorei porque eu não queria aceitar Jesus, irmãos. Eu gostava, mas não queria, porque eu era tão apegado às coisas do mundo. Mas algo falou comigo no meu coração, que mexeu muito comigo, foi porque eu
eu resisti muito, muito, sabe por quê? Porque eu sabia que o dia que eu aceitasse isso, a minha vida teria que mudar. Eu tinha essa convicção, então eu resistia. Eu falava, não vou aceitar, não vou aceitar. Porque eu sabia que o dia que eu falasse, eu quero Jesus, tinha que mudar. Irmãos, eu chorei porque eu sabia que ia ter que mudar. E mudei. Aleluia. Algumas características, irmãos, uma outra característica são cristãos que não querem carregar a sua cruz. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que se prostituía, pode continuar se prostituindo. Aquele que falava palavrões, pode continuar falando palavrões. A Bíblia fala até de palavra torpe. Eu acho que palavra torpe, de repente, seria gírias, seria algum tipo de... Eu não sei o que seria. E aí, professor Júlio, seria mais ou menos isso? Né? Eu não procurei dar uma olhada no sentido, mas... Palavras de assim, irmãos, são em todas as áreas da nossa vida. Quem era um adúltero, você pode continuar adulterando? Não. Irmãos, nós só estamos aqui hoje porque nós decidimos mudar. Não é verdade? Nós decidimos mudar, por isso nós estamos aqui. E a Bíblia fala assim: todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Irmãos, a sua cruz é você que tem que carregar. Você que tem que carregar a sua. Eu não posso te ajudar a carregar a sua cruz. Você tem que carregar sozinho a sua cruz. Jorge falou aqui, a tradução do versículo 29, aqui no 17. Portanto digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios em pensamentos fúteis. Né? Ao 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. Obrigado. Amém, irmãos? Então, eu quando era jovem, eu falava muita gíria. Ontem foi legal o testemunho aqui, muito bacana o testemunho do surfista. Eu tive que rir com o Rogério, né? Porque o irmão deu testemunho no momento que ele estava. E aí ele falou que o grupo ele estava drogado. E aí, naquela confusão, os caras deram um tiro, né, Rogério? Pá, 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 pá. Eu ia acertar o tiro dele, eles saíram correndo. De repente eles tinham uma cerca assim de arame, alguma coisa assim. Eles só falavam assim, irmãos, aí estava aquela cerca e vamos lá dentro daquele. Ai, ficamos lá escondidinho, aí veio a turma lá e tal. Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Aí eu falei assim, irmão, eu tranquei. Tranquei. Não passava nem agulha, irmão. Aí Rogério, misericórdia, irmão. Mas ele falou com um linguajar próprio. E foi muito bacana, porque os jovens precisam ouvir essas coisas, né? Porque muitas vezes nós trazemos uma ideia de que o mundo é legal, né? Bacana. Mas quando você vê o lado negro do mundo, né? O lado obscuro do mundo, a sujeira que existe e os riscos que você pode correr lá fora, e você entende o irmão falando isso aqui. Então, irmão, nós precisamos carregar a nossa cruz. É você abrir mão da sua vontade. Às vezes nós não estamos dispostos a abrir mão da nossa vontade. Você quer que as pessoas
mudem em sua função, você não está disposto a mudar, você não está disposto a abrir mão de você. Nós precisamos morrer para nós mesmos e carregar nossa cruz. Cristãos que preferem não dar lugar ao Espírito Santo de Deus. No versículo 30 fala assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Se você é templo, se você é morada do Espírito Santo de Deus, você tem que dar lugar ao Espírito Santo de Deus na sua vida. Como pode um templo do Espírito Santo de Deus dar lugar e dar morada a coisas diabólicas na sua vida? Você não dá lugar ao diabo, não dá lugar ao Espírito Santo e dá lugar ao diabo, porque ele vai entrar. Se você der brecha, ele vai entrar. Porque se você não se santificar, se você não procurar, irmãos, abrir mão de algumas coisas, como o Espírito Santo de Deus ele vai habitar em você? E nós precisamos parar um pouco. Eu gosto dos dons espirituais, mas há uma tendência a gente querer procurar as pessoas que são santas de Deus, né? Eu vou ali porque tem um irmão que entrega umas palavras maravilhosas, umas profecias maravilhosas. Eu gosto de receber palavra, eu gosto de receber profecia, mas eu posso profetizar. Glória a Deus. Eu posso, no nome de Jesus, orar e me ver no ser curado. Eu posso. Tem um irmão que cura lá no interior, lá em Brejetuba. Aí você vai em Brejetuba, que o irmão vai orar por você, para você ser curado. Então, porque o irmão tem uma palavra para você. Irmãos, você é templo do Espírito Santo. Quem faz não é você, quem faz é o Espírito. Quem faz é o Espírito Santo de Deus através da sua vida. Se você der lugar, Ele vai fazer. Se você der lugar, Ele vai curar através da sua vida. Se você der lugar, Ele vai operar através da sua vida. Aquela igreja lá em Efésios 4, era uma igreja que havia contemplado sinais e milagres, porque era uma igreja que vivia na unidade do corpo, que vivia no Espírito. Como que não pode acontecer essas coisas com uma igreja que vive em santidade? A partir do momento que você abre mão dessas coisas, aí essas coisas param de acontecer, porque como o Espírito de Deus vai agir se você não dá lugar ao Espírito de Deus na sua vida? Aí fica difícil as coisas acontecerem. Olhe para dentro de si. Faça uma avaliação sobre você mesmo, sobre a sua vida. E eu te pergunto, você já sentiu vergonha de falar para alguém que você é um cristão? Lá na faculdade, você já teve coragem de se assumir, aquela identidade que foi mostrada ali? Você tem coragem de mostrar a sua identidade de cristão? Eu sou servo de Deus. Você já assumiu isso aí ou você já sentiu vergonha de falar? Qual é a ideia, o pensamento que as pessoas que trabalham com você fazem sobre você? Existem irmãos que, quando você é obrigado a dizer que você é um cristão, você é obrigado por alguma circunstância, você fala: você é crente? Uma vez, irmão, a minha esposa passou por isso, há muito tempo atrás. Já que ela trabalhava no setor que a conduta dela não convencia as pessoas, não convencia ela e nem as pessoas de que ela era uma crente, uma serva do Senhor.
Será que numa determinada ocasião ela falou para a pessoa que ela era uma cristã, a pessoa falou: você é crente? Não, se você não me falasse, eu não ia saber nunca. Verdade. Será que você é o tipo de cristão que, se você tiver que falar para não, você é crente? André falou: agente secreto. Irmãos, nós precisamos nos assumir. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos assumir aquilo que... Não, irmãos, eu falo a verdade, eu não tenho coragem de fazer o que a irmã gente faz, não. Não tem, irmão. E se a irmã gente me chamar na feira, ela vem cá, irmão, eu corro dela. Mas eu vou orar por ela, eu oro por ela. Porque é ministério. Deus chamou essa mulher para fazer isso. E Deus tem dado a ela muitas vidas, porque Deus tem dado esse ministério a ela. Mas Deus está me usando aqui para falar para vocês. Isso é corpo. O que nós precisamos é dar lugar ao Espírito Santo de Deus para agir na nossa vida. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Tome posse disso. Você é morada do Espírito Santo de Deus. Quando você for para uma cama com uma mulher para se prostituir com ela, lembre-se, você é templo do Espírito Santo. Aleluia. Você tem que entender a gravidade disso. Irmãos, vamos ficar de pé? Eu vou ter que encerrar. Amém?